Fazer agora uma live sobre biomimética com a Giane, que acabou de entrar. Tudo Olá, bem, Giane? Boa noite. feliz de estar aqui com vocês. Que bom, né? Falar desse tema que tão pouco tem se falado no Dia da Terra. Ai, que bom. Bem-vinda, Gi. Bem-vinda, pessoal. Essa live que tem o apoio da Biosans, por isso que a Giane está no perfil da marca, é para celebrar o Dia da Terra, porque esse dia de hoje, 22 de outubro, que foi instituído lá em 1970, numa época em que já se falava que era urgente cuidar do planeta e falar desse tema, imagina hoje, tem essa importância que é para a gente trazer luz para esses temas, né? E às vezes muito mais do que a gente falar de coisas que já são faladas no dia a dia. Então a Giane, que é uma das poucas especialistas aqui no Brasil em biomimética, e a gente já vai falar o que é. Se você nunca ouviu falar, a Giane vai dar uma aula para a gente sobre biomimética. E é uma metodologia muito bonita, porque resumindo bem superficialmente aqui, porque ela mesma vai explicar depois, é uma metodologia em que faz com que a gente se inspire na própria natureza para encontrar soluções para o dia a dia. Então, lembra muito sobre inovação, mas também é sobre ancestralidade, também é sobre renaturalização, uma coisa que eu falei bastante essa semana, e completa muitos conteúdos que eu fiz durante essa semana lá no perfil da Biossance, que me convidou e eu fiquei muito feliz para fazer um conteúdo na Semana da Terra que fosse muito além produto, que fosse para falar dessas coisinhas que às vezes a gente esquece no dia a dia, mas que tem um impacto positivo na saúde planetária, né? Então, bem-vindos. Para quem está chegando agora, a Giane, que está lá no perfil da Biossance. Giane, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua trajetória. Acho que antes de falar exatamente o que é biomimética e como que a gente pode trazer essa metodologia para o dia a dia, eu penso que a nossa trajetória, a sua principalmente, fala muito sobre essa questão de inspiração na natureza, né? Totalmente. Mas acho que as nossas trajetórias elas se conversam muito. Existe muita sinergia naquilo que a gente faz, né? No propósito dos nossos trabalhos. E estou muito feliz de estar aqui justamente para a gente poder conectar as tantas formas que a gente tem de olhar para a natureza como inspiração. E a base do meu trabalho, né? A base do meu trabalho há mais de 8 anos é justamente essa: é olhar para a natureza como modelo, medida e mentora. Então, vou me apresentar rapidinho para vocês entenderem um pouco do meu background. E aí, na sequência, eu já explico um pouquinho sobre o que é biomimética também, para quem ainda não conhece. Quem já conhece, já comenta aí também. Quem não conhece, quem quer saber, a curiosidade que tiver. Deixem perguntas, né? Uh, Bom, eu tenho meu background, né, mas eu sou formada em engenharia e trabalho olhando para a natureza para criar inovação. Então, hoje, a gente pode gerar inovação de diversas formas. E como eu tenho esse perfil, né, da engenharia, esse perfil mais técnico, de olhar para produtos, processos, sistemas, eu comecei justamente trabalhando muito mais nessa área mais hard de indústria. E aí eu comecei a me especializar em liderança para transição, em outros cursos, bioliderança, que começaram a me conectar ainda mais com esse universo relacionado a pessoas também. Então, hoje eu também trabalho levando a natureza como mentora para dentro das empresas, no sentido da gente trabalhar pessoas, mindsets, né? Porque a gente nunca vai conseguir mudar um produto, um sistema, um processo, se a gente não mudar a cultura de quem faz, a forma de Uhum. pensar, o lugar que a gente está olhando para criar essa inovação. E Uhum. esse é o grande. Essa semana, desculpa te cortar, a gente falou muito lá no perfil da Biossance, não sei se todo mundo tem acompanhado. Eu estive lá nesses dias todos trazendo essas pequenas ações que nos reconectam com a Terra. Porque num dia como hoje, numa data que é tão importante, em que reúne milhares de pessoas para falar desse assunto, a gente poderia falar de como reduzir o lixo, como plantar um alimento, como reduzir o plástico, essas ações todas. Mas por que que tantas pessoas acham tudo isso que é algo tão simples, uma atitude tão complexa, né? Tanta gente fala, ah, mas não vai funcionar, ou é difícil, ou não é prático para mim. Eu acredito muito que é por isso, porque não mudou esse mindset de entender que nós somos parte da natureza e que nós podemos ter a natureza como professora. Então, se a gente não muda de dentro para fora, qualquer ação de sustentabilidade que a gente fale tanto como nós estamos falando vai parecer difícil, ou vai parecer pouco, ou vai parecer boba. Mas a partir do momento que a gente regenera o pensamento, nesse momento que se fala tanto de regeneração
é importante também que a gente regenere a forma de pensar. E aí tudo fica mais fluido e prático, né? Perfeito. A gente consegue, a partir do momento que a gente troca as nossas lentes, né, a nossa forma de olhar para o mundo natural, entendendo que somos natureza também, que é um dos elementos da biomimética, inclusive, né, que é o reconectar, tem o ethos, tem o reconectar, tem o emular. Então, a gente nunca vai conseguir, de fato, olhar para a sustentabilidade, ou fazer inovação consciente, se a gente não tiver esse olhar até humilde, sabe? Da gente entender a natureza como fonte de inspiração, como fonte de conexão e de aprendizagem, né? Então a gente tira a natureza desse lugar onde a gente só extrai coisas dela e entende como professora, como um lugar onde a gente pode Uhum. aprender. E aí é muito legal isso que tu trouxe, né, mas durante toda essa semana, assim, que tu tá trazendo, de pequenas ações que vão transformando a nossa forma de nos relacionarmos com a natureza. Porque tem uma coisa que é muito bacana, que assim, você não consegue aprender com quem você não admira, com quem você não está conectado. Então, qual o primeiro passo para que a gente possa fazer inovação inspirada pela natureza, ou para que a gente possa olhar para a natureza como fonte de inspiração? É se conectar com ela. É a partir do momento que a gente se conecta e que a gente começa a ter curiosidade de aprender a aprender com ela, aí a gente consegue transformar, de fato, a nossa forma de ver o mundo e a forma com que a gente faz aquilo que a gente faz. Então, Uhum. esse de conexão, ele é essencial. E aí, como que a gente faz isso? Nessas pequenas coisas, né? Uhum. Esse autocuidado que a gente tem com a gente, escolhendo os produtos que a gente vai consumir, que vêm, né, de origens que têm selos certificados ecológicos, a gente plantando uma plantinha e cuidando dela. Então, são essas Uhum. pequenas... Porque a gente sempre acha que às vezes as coisas precisam ser muito grandiosas para que elas Sim. sejam realmente Ou a gente impactantes. também usa aquela desculpa de que eu moro na cidade grande, no meio dos prédios, eu não tenho como ir para perto do mar, eu não tenho como ir para um retiro ou ter um sítio, então eu não posso ser uma pessoa que me conecta com a natureza. E, na verdade, a gente precisa se desafiar a se reconectar com a terra em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? E não é difícil fazer isso, sabe? A gente é que criou uma ideia tão desconexa, né, do que é estar em contato com a natureza, que parece sempre que a natureza está lá e a gente está aqui. Uhum, Com a natureza, nós somos natureza. Então, só da gente se olhar e se observar e se perceber de uma maneira muito mais integrada como um ser vivo, de fato, e não como uma máquina, né? A gente tem um pensamento ainda muito mecanicista ao nos olharmos também. Então, quando a gente faz essa transição de nos entendermos como natureza e como parte desse todo, isso uhum. é. E aí a gente não precisa de coisas grandiosas. Eu não preciso estar sempre no meio do mato ou tomando banho de cachoeira para eu estar conectada com a natureza. Uhum. Principalmente agora, né? Em momentos que a gente não pode sair de casa. Então, o que que a gente pode fazer dentro de casa para se conectar? Então, você citou o banho de cachoeira. A água é um elemento protetor por si só. Então, não tem o banho de mar, vai para o chuveiro tomar um banho com intenção. Essa água vai trazer o elemento água, né? O elemento da natureza. Então, eu falo muito das velas aromáticas, que é uma forma de trazer o elemento fogo. E o que que o elemento fogo representa e nos ensina? Sobre energia de ação, rapidez, foco. Por outro lado, a água ensina sobre fluidez. Então, se a gente observa muito a natureza, a gente já se conecta. E se a gente respeita esses ciclos também, né? Ontem, a dica no perfil da Biossance foi muito prática, que é a gente respeitar a sazonalidade dos alimentos, nessa facilidade de se reconectar com ciclos. Por que que as frutas de época são tão mais abundantes e precisam de menos agrotóxicos e são mais baratas e gostosas? Porque elas tiveram o próprio ciclo respeitado, né? A gente, quando a gente reconecta com a natureza, a gente entende. A gente fala muito hoje de economia circular, economia regenerativa, né? A gente traz muito desses elementos dessas novas economias, então economia colaborativa e tudo mais. O que que isso significa, né, Má? Quem que já é colaborativo, regenerativo e circular? A natureza. Por que que a natureza funciona dessa forma? Porque ela opera em ciclos, porque ela entende que ela é interdependente e porque ela realiza suas funções de uma maneira muito consciente. Cada organismo realiza sua função de uma maneira muito consciente. Então, Uhum.
entende que as coisas são cíclicas, que os processos são cíclicos, a gente consegue levar isso para aquilo que a gente faz e também para a nossa vida. Então, Uhum. às vezes a As gente. abelhas, né, é sempre um exemplo que me vem na mente, porque elas são ali polinizadoras, elas atuam de forma muito colaborativa, e não só entre elas, mas entre elas e a natureza. Então, elas vão ali se alimentando, mas ao mesmo tempo vão polinizando, então elas entregam, elas devolvem para a natureza aquilo que elas tiraram, não fica aquela relação de eu tiro, mas não entrego nada, né? As abelhas, elas têm uma inteligência coletiva que a gente fala. E essa inteligência coletiva é o que faz com que elas consigam se comportar em sociedade de uma maneira que todas executam suas funções e cumpram com seus propósitos para o bem do todo. Aí eu pergunto para vocês, e se nós, na nossa sociedade, na nossa forma de ser, também nos comunicássemos e nos comportássemos como as abelhas fazem, né? Com essa inteligência coletiva, com essa autogestão e com autorresponsabilidade. Por quê? Porque a abelha ela não tenta ser formiga. Então ela é o melhor que ela pode sendo abelha. E a formiga é o melhor que ela pode sendo formiga. E assim com todo. Uhum. Então muitas vezes, às vezes até algumas frustrações ou desconexões que a gente tem, né? Vem desse lugar da gente não entender nossa função, não entender que a gente ser parte desse todo é sim importante, por menor que possa parecer. Então, assim, mas a abelha é tão pequena. Pois é, só que se não existisse abelha, não existiria frutas, não existiria a maioria dos alimentos que a gente consome, né? Então, olha como é importante, né? E aí isso vale para cada um de nós. Olha como Uhum. cada um, dando sua função, entendendo o seu papel no mundo, pode sim ser muito importante, é sim muito importante para a sociedade, para o todo. Uhum. Acho que essa reflexão também é muito bonita quando a gente fala desses organismos super inteligentes, que são organismos sociais, Uhum. abelhas, as formigas Sim. e E aí entra uma questão que eu tava para fazer o conteúdo de hoje, eu estava até lendo um livro e amanhã as dicas na Biosscience vão ser muito sobre dicas de leitura que nos reconectam com a Terra. Eu citei um pacifista indiano, que é um ex-monge, o Satish Kumar, que tem um livro muito bonito chamado A Simplicidade Elegante, que ele tem um trechinho que fala dessa relação do ego versus a relação com o ego, com o eco. Então, quando a gente está nessa relação só de ego, a gente não pensa nas relações em que a gente vive. E sustentabilidade também é sobre relações entre eu e eu mesma, o lugar que eu habito no mundo e me reconhecer com o meu poder pessoal, mas também as relações com o outro, né? Então, é muito sobre pessoas, sobre nós mesmos e, como você falou, mindset. E a biomimética é muito sobre isso também, né? E agora eu acho que também. vale você explicar até por definição o que é a biomimética, porque é algo que tem se falado tanto, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas não sabe o que é. A gente intuitivamente entende, mas não exatamente a definição como metodologia, né? Eu vou trazer, mas antes de trazer, eu vou complementar com algo, porque o Satish, ele foi meu professor quando eu estudei na Schumacher College, e ele é realmente uma das pessoas mais inspiradoras que eu já conheci. Então, assim, leiam os livros dele. Tem um que se chama Soil Soul Society, que ele fala Uhum. do solo, alma e sociedade. E aí, até vale para complementar as leituras, talvez tu até vá mencionar esse livro também, que ele Sim. fala uma coisa muito bacana, que ele diz que a gente só pode entregar algo para a sociedade quando a gente consegue receber, canalizar e entregar. Então, toda a sabedoria, ela vem de um lugar onde existe uma alma, onde existe um solo para cultivar, para crescer e uma entrega, que aí vai para a sociedade. E a natureza faz Uhum. isso perfeitamente. E como é bacana a gente trazer isso para aquilo que a gente faz também dentro das Sim, ações, né? Então, ele traz sim. muito essa E conexão, eu acho. aí tem outra frase também que desse livro que eu citei, que é dele, que é sobre a simplicidade ser um caminho para a sustentabilidade. E fala isso que você falou das abelhas, da formiga, né? A gente não querer ser mais do que é. Se a gente faz o que a gente precisa fazer ali na nossa comunidade, que pode ser o nosso apartamento, a nossa família, o nosso prédio, o nosso bairro, já é muito desde que seja feito com respeito. Então é tudo muito mais simples do que sempre parece. A natureza, ela opera otimizando, né?
aquilo que ela faz. Então, essa consciência no uso dos recursos, no uso de energia, é algo que tu vê, faz parte dos princípios da vida, a gente chama dentro da biomimética, né? A gente tem os princípios da vida. E esses princípios da vida é o que rege os organismos que prosperam, que continuam existindo no longo prazo. E por isso que a gente traduz esses princípios da vida para princípios industriais quando a gente fala de inovação consciente inspirada pela natureza. E um deles é justamente esse que tu trouxeste, Má. É o uso de energia e de materiais de uma maneira eficiente. E a natureza faz isso perfeitamente. Ela nunca vai gastar mais energia, mais materiais do que é preciso. A gente é que vive numa lógica muito maximalista, né? Assim, e a gente acha que a gente precisa de muito para que a gente possa ter... para que as coisas possam fazer sentido pra gente, né? Então a natureza ela opera muito trazendo o conceito de biomimética, né? Eu tô falando aqui dos princípios da vida, de tudo. Para quem não conhece o termo biomimética, ele vem do grego bios, que é vida, e mimesis, que é imitação. Então é uma imitação da vida. Eu gosto sempre de trazer que é uma imitação consciente, né? Uma emulação dos princípios da natureza, né? Das estratégias de sucesso da natureza. Então a gente pergunta para a natureza como ela faz o que ela faz, e aí a gente aprende com ela, traduzindo essa linguagem biológica para uma linguagem industrial, para uma linguagem de gestão, para uma linguagem de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de produtos. Por exemplo, a gente tem o trem-bala do Japão, né? O trem-bala do Japão, ele é um exemplo bem prático, assim, de produto, que ele foi inspirado no bico do martim pescador. O martim pescador é um pássaro que ele é muito ágil quando ele vai mergulhar e capturar a presa, né? Pegar o peixe. Então, o trem-bala do Japão, ele tinha que ser colocado no meio da cidade. Porém, como ele é muito rápido, ele anda mais de 300 km por hora, ele quebrava a barreira do ar e dava um barulho estrondoso, que fazia com que esse trem não pudesse ficar no meio da cidade. Aí, o engenheiro responsável pela execução desse trem, né? Ele falou, tá, mas espera aí, tem que ter alguma forma da gente não estourar essa barreira do som, do ar e tudo mais. E como o ar e a água fisicamente se comportam de maneiras muito parecidas, ele foi observar isso na natureza, ele descobriu o martim pescador. Ele estava um dia observando, ele viu que o martim ele era muito ágil e o peixe não percebia quando ele mergulhava na água. E foi isso, foi usando esse design, né, natural, que ele conseguiu encontrar uma solução para que o trem-bala do Japão pudesse ficar no meio da cidade sem causar tanto barulho e ainda por cima economizando energia, tá? Porque como ele se tornou mais ágil, mais rápido, porque ele não quebrava a barreira do ar, ele também economizou energia. Então, pensa bem, assim, a gente consegue pensar no trem-bala do Japão e consegue pensar em trabalhar todo o desenvolvimento de uma equipe para se trabalhar o desenvolvimento humano inspirados em como que as abelhas se comunicam por estigmergia, ou seja, sem necessitar que tenha um líder mandando para elas fazerem o que elas têm que fazer. É amplo a forma da gente aplicar a biomimética, né? Olhar, por exemplo, para a forma com que hoje a Biossance, né, traz o esqualano, que antes eram mortos vários tubarões. E aí hoje, da onde é extraído? Da cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável. Então, é você perguntar para a natureza como a natureza quebra a barreira do ar, como a natureza fabrica o esqualano, como a natureza captura água, como a natureza se comunica. Então, a gente começa a fazer esse tipo de pergunta e a gente começa a abrir um leque de inspirações infinitos que a gente encontra na natureza. E é a partir daí que a gente começa a fazer inovação consciente, tendo a natureza como mentora, tá? Então, biomimética é uma metodologia de inovação, gente. E isso explica muito essa questão, né? A gente vive tanto essa cultura do separatismo, esse separatismo, inclusive, da natureza, que é como se ciência estivesse de um lado, ciência e tecnologia, e natureza e ancestralidade de outro, como se uma coisa fosse, inclusive, concorrente da outra. Na verdade,
quando as duas coisas se unem, a ancestralidade com a inovação, a natureza com a tecnologia, é que a gente chega nessa evolução que ao mesmo tempo é respeitosa com a própria natureza, né? O Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, poeta, escritor, que tem sido tão falado nesse momento, deu uma entrevista essa semana e ele falou que o futuro é ancestral. E me lembrou muito sobre essa conversa que a gente teria hoje, que é muito sobre a gente olhar assim para a natureza, mas entendendo que a gente pode inovar a partir dela, né? Perfeito, mas sabe, eu gosto, às vezes eu começo algumas falas, assim, sempre trazendo que tem algo que os nossos ancestrais sabiam muito bem e que a gente acabou esquecendo. Que é que a natureza já sabe, já tem a resposta. Fala assim, a natureza pensou nisso primeiro. E quem sabia disso são os nossos ancestrais. Então a gente vê desde as cidades indígenas, Leonardo da Vinci, né? Assim, olhar para a natureza como fonte de inspiração é algo que, desde que o mundo é mundo, né? Desde que a gente se entende por gente, a gente faz. O que aconteceu com a Revolução Industrial, a gente meio que se desconectou um pouco desse lado natural. E a gente entrou numa forma de ver o mundo muito mecanicista. E aí é muito interessante, porque assim, eu sou engenheira e eu defendo muito a parte da tecnologia, as criações. A gente não estaria podendo falar aqui hoje se não fosse toda essa revolução industrial. Então a gente está incluindo, não é binário. Eu não preciso escolher ou tecnologia, ou natureza, ou ciência, ou inovação. O convite da biomimética, o convite desse olhar é integrado, assim como a natureza é integrada. Então, eu boto um E. Ciência e tecnologia, e inovação, e natureza, e sustentabilidade. Tudo isso conectado, tudo isso junto. É possível e é o que a gente faz a partir da metodologia da biomimética hoje. Então, assim, essa que é a grande sacada, sabe? A gente não precisa mais separar uma coisa da outra. Então, aí a gente começa a fazer um resgate de toda essa sabedoria ancestral que tá aí, que é só a gente se conectar, né? E o bacana é que a gente pode levar isso para todos os tipos de indústrias e para o nosso dia a dia. Então, realmente é muito amplo, é sistêmico e o impacto é muito positivo para as pessoas, para a sociedade, para o planeta, Porque financeiramente. traz essa tríade da sustentabilidade, né? Que é ambiental, que é social e tem o terceiro, que eu não lembro agora. Ambiental, Financeiro, isso, financeiro. Que a gente consegue olhar para essa questão da sustentabilidade de forma sistêmica. Não adianta a gente pensar só numa coisa e não em outra, né? Não pensar na economia. A economia precisa, sim, estar sustentável. Nessa questão também do nosso estilo de vida, a gente não precisa de pessoas que despertem para a natureza e, por conta disso, elas abandonem seus trabalhos, as suas famílias, as suas cidades para ir para o meio do mato, para as ecovilas, porque quando a gente está no despertar é o que dá vontade. Mas, na verdade, a gente precisa de pessoas que estejam onde elas estão, então, advogados, engenheiros, pilotos, professores de todas as áreas, atuando, pensando dessa forma sustentável. Senão, também a gente larga tudo que tem e estaciona, né? E não evolui de fato. A perfeito, própria, a própria indústria da beleza, né? Na minha trajetória de estudar sustentabilidade, o consumo consciente, eu dei muito ênfase na beleza porque se tornou uma causa para mim e é traduzido muito nisso. A gente não precisa nem estar no não se cuidar ou naquela coisa que não tem tecnologia e não tem inovação, nem ir para um lado do que a grande indústria sempre fez, que é criar produtos que não respeitem o nosso próprio tempo, não respeitem a nossa saúde, ainda poluem as nossas águas e o solo. No meio disso tudo, a gente tem a beleza limpa, que tem tecnologia e inovação, sim, tem natureza, sim. Às vezes a natureza ela não está só dentro do potinho, ela está na forma como foi inspirada. E o exemplo perfeito. disso com a Lano é perfeito, né? Porque é um case de como que a tecnologia ali foi dentro do laboratório criado algo que respeita muito mais a natureza do que a versão natural, que ainda envolveria a crueldade animal. A gente não. Isso que é legal, sabe, Má? Porque assim, a gente não precisa extrair da natureza, né? Bioutilizar a natureza para que a gente faça algo que seja natural. Aí, Natural. ter com a natureza. Esse é o segredo. Então, eu vou Uhum. estudar como
faz, vou reproduzir isso de uma maneira consciente, com produtos que sejam de fontes renováveis, sejam de fontes naturais, que sejam de fontes ecologicamente conscientes, sem poluir, sem tóxicos. E vou criar isso e vou entregar isso para o mundo. Então, é sobre isso. E a gente precisa entender que, ao fazer isso, a gente está cuidando da gente e a gente está cuidando do futuro de quem a gente ama também, de quem vem depois da gente, né? Então, Sim. essa coisa, ela vai desde as pequenas coisas até as maiores coisas. E tudo isso é possível que a gente faça de uma maneira onde a gente pare e se conecte com a natureza para entender como que a gente pode fazer melhor aquilo que a gente já faz hoje. E a gente não precisa entrar numa ansiedade, né? Mas a gente hoje fala também da ecoansiedade, que é um tema que, assim, que eu acho que vale a gente trazer aqui, só para que as pessoas saibam, assim, tem gente que está ficando doente, literalmente, porque se sente impotente diante daquilo que pode fazer para contribuir com a sustentabilidade ou contribuir para ajudar o planeta a se regenerar, a ficar melhor, enfim. Então a gente já tem um termo para isso, né? Essa questão doenças mentais relacionadas à ecologia. Então, hoje, ecoansiedade é reconhecido pelas instituições americanas, inclusive, como um distúrbio, né? Como uma doença. Como que a gente precisa... Isso assim, não é para assustar ninguém, tá? A gente não tá trazendo isso para causar um auê, mas é para trazer consciência no sentido de que, gente, a ideia é a gente construir juntos, é a gente pensar em formas de tornar mais leve a nossa forma de nos relacionarmos com a natureza e de termos atitudes mais sustentáveis. Não é para gerar mais ansiedade. Façam de pouco a pouco aquilo que vocês podem, aquilo que vocês conseguem. Hoje eu só consigo separar meu lixo. Hoje eu só consigo escolher uma marca responsável, como a Biossance, para consumir, né? Hoje eu só consigo, enfim, escolher uma roupa também que vem de uma, né, que vem de uma fonte sustentável, que sei quem fez minhas roupas, eu sei de tudo isso, né? A gente também tá nessa outra semana de consciência nesse sentido de consumo. Então, assim, são essas pequenas atitudes. A gente não precisa ser perfeitos, né? Fazer tudo absolutamente 100%. Mas dar o primeiro passo. No mínimo que Tem possa muito ser. essa questão essa vontade de fazerem, porque primeiro vem a ansiedade do medo, o que que vai acontecer, o que que eu posso fazer, mas também com esse excesso de informação que a gente vive hoje, excesso de informação na internet, até informação que é do bem, que é ativista, que ensina formas de ser mais sustentável, acaba gerando essa eco-ansiedade também, porque a gente estava até conversando disso, né? Às vezes o ativismo, ele vem numa narrativa que é muito agressiva, que é muito urgente, porque sim, são temas urgentes. Mas é uma forma que faz com que a pessoa que está escutando, ao invés dela despertar e resolver fazer também, ela sente ansiedade e entra às vezes num auto-julgamento, né? Então, eu não vou reduzir o meu consumo de carne porque eu não vou conseguir mesmo. Não adianta nada. Eu não consigo ser vegano, então não vou ser nem vegetariano. Eu não tenho uma composteira, então também não vou separar o meu lixo. Então, esse auto-julgamento, que é muito movido por essa narrativa imediatista das redes sociais, também traz a essa eco-ansiedade, né? Totalmente, Má. E a gente, eu acho que tudo que a gente quer transformar, a gente precisa começar de um lugar onde a gente respeite o nosso tempo. Assim como tu trouxeste, né, a questão dos ciclos da natureza, a gente precisa entender Exato. os nossos ciclos também. Não adianta a gente plantar uma semente e querer que ela vire flor amanhã. Ela vai ter um tempo de crescer, de se desenvolver. Eu vou ter que cuidar, vou ter que dar água. Ou se ela tá na rua, ela vai ter que esperar vir, né, o sol, a chuva. E aí ela vai crescendo, se desenvolvendo. Quando vê, ela vira flor. E a própria natureza ensina sobre isso, né? Porque se a gente observasse mais a natureza, observar mesmo de desacelerar a vida, observar o vasinho de planta que a gente tem em casa, que não é só para enfeite, e caminhar e olhar para uma pracinha, a gente ia descobrir que a natureza ela ensina não só sobre inovação, mas também sobre paciência, resiliência, criatividade, arte, que tem hora de expandir e tem hora de recolher, tem hora de acelerar e hora de desacelerar. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente consegue também
melhorar essa questão da ansiedade e talvez isso explique por que tantas terapias holísticas estão tendo a natureza agora como protagonista, estão super populares, né? Tipo banho de floresta, que é essa Uhum. terapia de você ficar imerso, entre outras, algumas caminhadas meditativas no meio da natureza. Isso tudo mostra muito essa simplicidade que a natureza tem e ensina simplesmente pelo exemplo. Mas para isso a gente tem que observar, né? Porque na vida corrida também a gente pode estar numa casa floresta de Pinterest e não conseguir Uhum. observar. A gente tem que estar presente no presente. Uma coisa que eu acho muito bacana da gente olhar, além dessa questão dos ciclos, né, que a gente entende que existe um tempo de crescer, de se desenvolver, e aí é muito legal da gente pensar nisso também, assim, às vezes a gente quer dar frutos, às vezes a gente quer entregar alguma coisa, mas a gente ainda não cresceu e se desenvolveu o suficiente. Então, tudo isso faz parte do nosso autoconhecimento, do nosso tempo de chegar nesse lugar onde a gente floresce e onde a gente dá frutos. Às vezes a gente precisa ser semente, a gente precisa ficar embaixo da terra, se nutrindo, aprendendo, entendendo o nosso tempo. E isso também faz com que a gente consiga estar presente no presente. Por quê? Porque a gente não fica vibrando nessa ansiedade do amanhã, da flor Uhum, que eu vou ser. Eu tenho esse potencial de flor. A semente tem potencial de flor. Mas para ela ser flor, ela precisa ficar imersa nesse tempo, nesse lugar. E às vezes a gente não se respeita isso, né? A gente quer simplesmente uhum, passar para a próxima etapa. E isso causa ansiedade, isso causa medo, isso gera frustração. Porque a gente olha, às vezes, o outro uhum. flor e pensa, putz, nunca vai rolar para mim. Vai, só que você está num outro tempo, você tá o seu ciclo é outro, né? Então, toda essa questão, ela é muito potente quando a gente se conecta com isso. Olhar para isso como um autoconhecimento é muito legal. Mas como que eu vou ter essa consciência? Estando presente no presente, a árvore, ela recebe a chuva, recebe o sol, ela tá ali. Claro que a gente não é estáticos como a Uhum. árvore, mas a gente entender, sabe, o que está acontecendo no presente também faz com que a gente consiga nos desenvolver mais. E aí a gente consegue parar, olhar para uma formiga e, como uma criança, falar: cara, que incrível! Como é que ela consegue segurar essa folha que é maior que ela? É, Uhum. sabe, por que essa folha aqui dessa planta ela é de um jeito e dessa outra planta é de outro? E você não precisa ter E resposta, aí você é tem que ter curiosidade, algo de. sabe? É isso, curiosidade que você falou, é outra coisa que foi perdida também, que é esse encantamento com a natureza, né? A gente perdeu o encantamento com a Terra. Quem é a Terra? Ah, é o planeta Terra. A natureza, né? Como se ela estivesse lá. E a gente perde, às vezes, esse encantamento de estar passando na rua, passar uma borboleta e não pensar, nossa, é uma borboleta, é uma formiga. E ainda quem faz isso parece que é coisa de hippie, de natureba, né? Porque a gente perdeu esse encantamento. E a natureza fala muito sobre beleza. Hoje a gente tem a beleza como padrão estético, mas a natureza tem a geometria sagrada, tem as texturas, tem as cores que também ensinam, e eu imagino que a biomimética tire muito disso. Mas a própria natureza fala sobre beleza e fala sobre cuidado. E aí você falando dos ciclos, eu lembrei muito das fases da Lua, que nessa minha transição de vida foi uma conexão que eu comecei a estudar muito porque eu passei a entender o quanto que eu era influenciada. E aí a gente olha para a agricultura biodinâmica, que planta, cultiva, colhe conforme as fases da Lua, e a gente lembra o quanto que nós, seres humanos, também somos afetados, e a ciência comprova, acho que 80% dessa influência, os outros 20% é a intuição que vai comprovar, mas a gente pode aprender com as fases da Lua essa questão do que horas que eu vou desacelerar, que horas eu vou expandir, que horas eu vou florescer, porque é difícil a gente. Será que, né, no mundo que é tanta informação e a gente tem que produzir sempre, será que se eu desacelerar agora eu vou estar perdendo? Porque a gente tem essa sensação. Então eu me guio muito pela coisa da lua. Ah, agora eu tô tipo no outono, que é uma estação do ano que tem um arquétipo mais de desacelerar. Se eu tô na lua minguante, eu vou tentar seguir isso. Eu tô na lua cheia, então eu vou expandir os meus projetos. Então, a natureza, ela pode ser muito uma bússola também, num momento em que a gente não ainda se escuta tanto, porque faz parte do processo, né? Ir aprendendo a se escutar. Olhar para o céu que é que hoje, assim, muitas coisas que são ou banalizou ou colocou no lugar assim, tipo, da pessoa maluca que quer ouvir. Lunática. Só que, gente, olhar para o céu, olhar para o sol, pegar sol, vitamina D, não, gente, é um remédio natural.
acessível para todo mundo, sabe? Ah, mas não posso ir para um parque. Gente, abre a janela da sua casa, um lugar que pega uma fresta de sol e sente, mas esteja presente ali, sente. É tipo assim, é um minuto que muda Uhum. o dia, sabe? Então, essa observação é você parar e entender que você é parte de algo muito maior. Quando você falou de Gaia, né, dessa questão da conexão da natureza, a gente precisa lembrar que existe a teoria de Gaia que traz né, que foi estudada pelo James Lovelock, que ele é um cientista e ele traz Gaia como esse ser vivo e pulsante, porque a Terra é um ser vivo e pulsante. Então pensem o seguinte, hoje a gente está comemorando o Dia da Terra. O que é a Terra? A Terra é um grande útero, né? A Terra, ela gera vida. Então pensa no útero da mulher que gera vida. A Terra, ela acolhe muitos tipos de vida e ela por si é um organismo vivo, que faz parte de um grande ecossistema, de uma Via Láctea, que também é viva. Pensem que as estrelas Uhum. estão morrendo, os planetas estão girando, o Sol é uma estrela. Então, assim, tudo tem vida. Quando a Uhum. gente entende que é muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? E do que a gente entende como vida, a gente compreende algo muito bonito da nossa existência. E isso é muito transformador também na nossa forma de tomar responsabilidade para aquilo que a gente escolhe fazer e ser com e na nossa vida. Eu acho que isso, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue transformar, nos transformar o lugar que a gente está, transformar tudo que a gente faz, sabe? Ah, mas isso é muito difícil. Não é difícil. Pode ser um pouco mais complexo, mas não é necessariamente difícil, sabe? A gente aqui Uhum. precisa fazer o que a gente estava falando antes, dar o primeiro passo, começar. A gente sai muito de um lugar onde a gente tem o Satish Kumar, ele fala muito sobre ecologia e economia, né? Então a gente está Uhum. muito voltado, a gente criou todos os sistemas que a gente criou dentro dessa lógica da economia. Eco é casa, né? Eco significa casa e nomos é administração. Então a gente administra muito bem a nossa casa, o nosso planeta casa. Porém, a gente não o conhece ainda tão bem. Então, ecologia, que é o logo, é conhecimento. Então, é conhecer a casa. O que a gente começa a fazer a partir de agora, que é muito interessante, é que a gente sai desse lugar onde a gente só administra a casa e a gente começa a conhecer o nosso planeta casa, a conhecer o nosso planeta Terra. E a gente começa a entender que esse planeta tem vida, a gente começa a entender que a gente é parte desse planeta de uma forma muito potente, que existem seres vivos que são tão inteligentes, são muito inteligentes, que a gente pode aprender com eles também, que a gente pode aquietar a nossa inteligência e aprender com eles. Tipo, a formiga nos ensina sobre armazenamento, sobre logística, sobre comunicação, sobre viver em sociedade. Enfim, sabe? Então, assim, inteligência coletiva, ensina a gente sobre o exoesqueleto dela, Tudo. sobre as cargas pesadas. Então, assim, cara, é uma formiga. É uma formiga. E você fala assim, ai, gente, eu piso em cima das formigas todos os dias. Tipo assim, não gosto de formiga. E se E você ainda parar... normaliza isso, né? Porque se a gente ainda pisasse, né? Porque a gente foi acostumado a isso, mas reconhecesse essa potência toda que ela ensina, mas não, a gente normaliza fenômenos da natureza. Então pode cair uma chuva, um arco-íris, se a gente está no trânsito, as pessoas passam como se fosse, sei lá, faz uma foto, né, pro feed do Instagram e acabou, não reconhece que aquilo é um milagre no sentido da bioquímica, do solo, com a chuva, com o ar, com o éter. Isso. Sabe que tem, até você falou da borboleta e tal, né? A gente tem, por exemplo, a borboleta, as asas dela, na verdade, é a nanoestrutura da asa dela que reflete a luz, que faz com que ela seja colorida. Então, assim, olha que incrível. Tipo, olha a inteligência que tem por trás, olha a tecnologia que tem por trás da asa da borboleta, né? Hoje eles estão estudando para Sim. fazer embalagens que
sejam coloridas a partir desse reflexo, refração da luz. Então, assim, é isso, sabe, gente? Quando a gente começa a olhar para a natureza, entender que existe uma inteligência em todos os organismos, a gente respeita ainda mais tudo que está vivo, tudo que está ao nosso E sem achar que é difícil, né? Sem colocar essas desculpas todas que as pessoas colocam o tempo inteiro. Ou achar que Isso. fez uma coisa e tá ok. Mas é muito também sobre a gente, enquanto humanidade, não ter mais esse olhar separatista, né? Se sentir sendo a natureza. Porque se a gente continua ainda com esse olhar completamente separado, é o que não faz sentido, é o que faz tudo parecer difícil. Porque há quanto tempo, né? Eu tenho 35 anos. Há quanto tempo eu não ouço falar da história da poluição das águas? Do Rio Tietê, de não sei o quê. E aí, isso que a gente não faz, a gente não cresce aprendendo a fazer coisas importantes. Então, a urgência existe desde sempre, né? O Dia da Terra foi instituído em 1970. Desde Uhum. então, o que nós fizemos, de fato, além de ficar falando desse assunto? E aí tem um comentário aqui da Carla Brum, ela fala sobre as crianças, né? Que a maioria estão excluídas desse momento da natureza, principalmente vivendo em apartamentos trancados. Agora, na pandemia, nesse contexto pandêmico, tá muito pior, mas a verdade é que, independente disso, as crianças sempre estiveram num lugar de desconexão da natureza. Por mais tecnológica e evoluída que fosse uma escola, por exemplo, são poucas as linhas de ensino que trazem, né? Em Portugal tem muito forte o conceito de floresta escola, aqui no Brasil já tem as escolas Waldorf, mas não é a massa ainda. E quando a criança perde essa conexão, ela cresce um adulto desconectado, né? Acaba acontecendo de forma fluida. É muito interessante, a gente precisa resgatar uma questão assim, a linguagem natural, a conexão com a natureza é natural. O estar distante da natureza é que não é natural. Para a criança, quando você coloca ela em contato com o mundo natural, ela vai saber lidar com aquilo de uma maneira natural, de uma maneira normal, assim, sabe? Tipo assim, para ela é aquilo. Esse é o mundo que ela tem que estar. Quando a gente tira essa criança desse lugar, a gente cria, sim, problemas relacionados assim, de diferentes formas. Físicos, psicológicos, espirituais. Enfim, são muitos os tipos de problemas que a gente vai causar se a gente negar esse contato com o mundo natural. Porque nós somos natureza, né? Então, se você tira essa criança desse lugar, ela cresce faltando uma parte dela. E ela cresce sem essa curiosidade, né? A natureza, ela instiga a criatividade. Ela traz essa questão de você olhar, questionar, sabe? Olhar para as coisas e admirar e ver a beleza delas. Então, como é que você vai ter adultos que compreendam a importância de você cuidar da natureza se eles não convivem com a natureza? Lembra que eu falei lá no início? Se você não convive com alguém, se você não admira esse alguém, essa coisa, você não vai cuidar. Você não vai aprender com essa pessoa ou com essa coisa. Então, assim, se você quer que as crianças, se você quer você aprender com a natureza, ter a natureza como modelo, medida e mentora, que é um dos temas fortes da biomimética, você precisa estar em contato com ela. Precisa conectar com ela. Eu nunca vou conseguir aprender com a Má se eu não me conectar com ela. Né? Então, assim, é assim que as coisas acontecem. É assim que a gente começa a entender a importância da gente estar integrado em algo que é essencialmente nosso, que é natural, que faz parte, né? Então, assim, tem um exercício que eu até postei esses tempos no IGTV da Mazul, que é a minha empresa que a gente trabalha com biomédica, e assim, é muito simples, gente. A gente chama de eyesight. Eyesight são exercícios de reconexão com a natureza, tá? É assim que a gente chama dentro da biomimética. Então, que vocês podem fazer, vocês, e também convidar as crianças a fazerem. Então, como é que você faz isso? Você pega um diário, um caderno que você tenha, folhas de papel que você quiser, mas é legal ter tipo um diário mesmo, porque você pode fazer daí, criar um hábito, né? Fazer disso uma atividade. E aí você vai observar o que você tiver em casa. Por exemplo, eu tenho essas plantas aqui. Então eu vou pegar um dia, vou parar e vou desenhar.
e vou escrever algumas características dela, eu vou observar, eu vou analisar, eu vou olhar para. Eu não preciso ter resposta certa. Eu vou olhar e vou dizer: será que essa folha deve ser assim? Porque ajuda a fazer isso. Essa folha mais quadrada, ela deve absorver mais água. E depois eu posso, eventualmente, buscar, dar um Google e me aprofundar sobre o que é aquilo realmente. Mas nesse momento de reconexão, eu só vou mesmo observar, desenhar, estar em contato. E você pode E isso mudar. também traz, às vezes, uma questão que a gente internaliza tanto que em algum momento a gente vai ter algum insight fruto desse exercício que não veio tão racional, mas a gente às vezes nem vai lembrar que foi dessa observação. Porque eu percebo que esse contato com a natureza também desperta muito a intuição, né? Quando eu fico, tipo, eu desconecto aqui de São Paulo, eu sou do interior do Rio, e tenho mais contato com a natureza, ou viajo, eu fico muito mais intuitiva e criativa quando eu volto porque eu ainda tá me reverberando aquele contato. E aí você tava falando, né? Eu te cortei, que não necessariamente a gente precisa ter as coisas em casa, tipo ir ao parque, ir a uma pracinha. Você pode, assim, como tem pessoas, né, que não estão saindo, ou, enfim, não que a gente esteja saindo, né, gente, mas assim, tem gente que nem pra ir até um parque ou ir pra rua tá fazendo esse momento. Então, assim, cada um dentro daquilo que tá vivendo, dentro da sua realidade, dentro daquilo que se sente confortável, vai para esse lugar onde pode fazer esse diário, né? Então, você bota o nome que você quiser, né? Tipo, Nature Diary, sei lá, Diário da Natureza, Diário de Observação do Mundo Natural. Você coloca o nome e você vai fazer esse movimento, você vai convidar as crianças para fazer isso com você. E vocês podem ir pro parque, vocês podem estar em casa, pode observar a formiguinha, pode, enfim, observar o céu, desenhar as estrelas, sabe? É um momento de reconexão, né? De se religar a essa natureza, sabe? E aí isso começa a trazer essas mudanças de chave, de comportamento. E também é um convite para essas crianças que hoje, crianças que vivem muito em apartamento, trancadas em Uhum. casa, enfim, muito computador, videogame, essas coisas assim, que tudo bem, a criança tem que ter acesso a isso, mas ela pode ter um equilíbrio, né? Ela pode também estar com a natureza Sim. e estar no mundo tecnológico, que é o ideal, que é É o que eu realmente acredito, é conectar tecnologia, inovação, ciência. equilíbrio, né? A gente não precisa abandonar tudo e ficar só na natureza, nenhuma coisa ou outra. O equilíbrio faz parte. O próprio Isso, Satish, que a gente, já que a gente está citando tanto na live, tem os trechos dos livros que ele fala. O problema não é a, a matéria, o materialismo, não é o consumo, é o consumismo. Então, sim, a gente pode consumir serviços, tecnologia, produtinhos, cosméticos, mas é como a gente consome e o que a gente consome, né? E é aí vem isso. muito aquela questão, a gente questionar a origem das coisas, né? Como isso foi criado, porque não basta ser natural para ser sustentável. Como isso vai ter um impacto na saúde planetária? É sair mesmo da zona de conforto e dessa normose e ser pessoas Uhum. mais questionadoras, mais encantadas, né? Acho que a energia, pelo menos a minha, ela me inspira muito essa energia de querer saber, de me encantar. Às vezes a gente vê uma coisinha na natureza e fala, nossa, e tudo bem se alguém falar que é coisa de hippie. A gente está se reconectando e tudo é uma transição de vida, né? Tu falou antes da beleza, né? Mas a gente tem a beleza. Eu acho que é muito legal trazer numa live onde a gente tá, né, assim, abordando um assunto também. A gente tem essa questão do clean beauty, né? Não é o nosso foco necessariamente aqui, mas o que é a beleza? Quando a gente olha para a natureza, primeiramente que a natureza ela é uma beleza limpa, né? O belo na natureza, ele não é perfeito, ele é harmônico. Então, assim, e você vai ver que até aquilo que não é bonito, sabe? Uhum. Quando a gente entende que a beleza ela tá justamente não na perfeição, mas na função, na forma de ser, em algum detalhe que se destaca, sabe? A gente começa a ressignificar a beleza também. Sim. Isso é muito bacana, porque assim, quando a gente olha pra gente e ressignifica a nossa beleza também, a gente tem um lugar de aceitação, a gente tem um lugar de autovalorização, a gente tem um lugar onde a gente se sente parte de um mundo que é belo, sendo quem a gente é, sabe? Cuidando de quem a gente é, deixando melhor aquilo que a gente é e não querendo ser aquilo que a gente não é, né? A abelha é linda porque ela é abelha do jeito que ela é abelha.
sabe? O gato é bonito, Uhum. ele é gato. O cachorro e as suas várias raças são bonitas, sabe? Então, assim, é você olhar para a beleza de uma maneira que você consiga se encantar, mesmo naquilo que não é óbvio. E a natureza, ela existe justamente nesse. Nesse caos, sabe? Tipo assim, a vida ela vem do caos, a vida ela não vem de um lugar linear, ela não vem de um lugar onde tudo acontece. Olha como as nossas células se movimentam. Olha como o céu se movimenta, como a galáxia se movimenta. Então, assim, existe um caos, existe uma desordem que gera o que a gente Que é entende como natural. é natural, sabe? Então, quando a gente começa também a trazer tudo isso para nosso dia a dia, para nossa vida, a gente abre um pouco mão do controle, abre um pouco mão do apego, abre um pouco mão do ideal de beleza que fica distante, né? Então, é muito bacana quando a gente começa a trazer todas a natureza mesmo como professora, sabe? Como Como mentora. tem muito pra gente aprender. É E para muito ser bonito. alunos, a gente precisa realmente observar, né? Se permitir. E você tem Querer outras dicas práticas e querer aprender para a gente trazer isso, principalmente nesses tempos pandêmicos. A gente falou acho que o diário é uma dica maravilhosa de observação mesmo, porque eu acho que isso trabalha muito até a questão da intuição e a natureza é muito intuitiva e criativa. A gente falou das crianças, né? Eu, pelo menos, me enquadro nesse time de adultos que cresceram, às vezes, sem. Muito apegados a essa coisa do controle e sem tantas habilidades artísticas, assim. Então, eu fui reaprender isso tudo, eu fui começar a tocar um instrumento depois de 30 anos. Eu fazia coisas artesanais criança, porque eu venho lá do interior, então lá a gente tem muitos hábitos naturais, mas eu não tinha tanto essa coisa da arte, né? E hoje, várias terapias que unem sustentabilidade, até autodesenvolvimento, autoconhecimento, tem a arte, tem os clowns, os palhaços, tem a pintura, a argila, e tá todo mundo voltando a fazer isso, porque a natureza, ela ensina sobre essa questão de arte e criatividade. Quanto mais as crianças vão crescendo com esse contato, menos eco-ansiedade elas vão ter no futuro e menos elas vão precisar ter essas habilidades como terapia, vai ser um hobby por si só, né? assim, a criatividade, né, ela vem de um lugar, eu acho que a gente associa muito criatividade com a pessoa que ela é necessariamente o que a gente classifica, assim, dentro, né, do que a gente colocou como a caixinha do artista. Então, Uhum, se você é um pintor, você é artista. Se você é um médico, um engenheiro, um administrador, um pintor. Não, pintor você já entra no outro. Enfim, você não é, não é criativo. Você não uhum, pode. Só que pensem que todas as nossas profissões, independentemente do que a gente faça, exigem que a gente seja criativo. Porque em algum lugar você precisa encontrar alguma solução. Então, se você, não importa o que você faça, você todo dia precisa ser criativo para encontrar soluções, para trazer respostas, para, sabe, encontrar formas de realizar aquilo que você faz. Então, é desde a dona de casa que tem que encontrar a melhor forma de organizar as roupas dentro uhum. do armário das crianças, ou pensar na comida que tem que ser feita no dia, até a artista que pinta um quadro, o engenheiro que tem que encontrar a melhor programação para a máquina. Tudo isso é criatividade. Uhum. Tudo isso é Até criatividade. resolver essa questão da alimentação, né? Para a gente ter uma alimentação que é saudável, que é sustentável, ela precisa ser criativa, porque a gente vai ter que usar a criatividade para não desperdiçar, para fazer coisas gostosas e bonitas, porque a natureza pede beleza. Então, quando a gente cozinha de forma bonita, isso é cozinhar sustentável também. Então, acho que Uhum. faz muito sentido a gente Muito. aprender e trazer para esse dia a dia, né? Então, no banho de chuveiro, eu vou aprender sobre a flexibilidade, a fluidez da água. Cozinhando, eu vou aprender sobre criatividade e beleza também. É muito bacana. Tenho para deixar agora assim uma pulguinha para vocês. Eu gosto da história de um físico que, quando ele era criança, ele conta que quando ele voltava da escola, a mãe dele nunca perguntava o que ele tinha feito, como tinha sido o dia. Ela olhava para ele e perguntava: Que perguntas você fez hoje? E para mim isso, é sobre isso. Que perguntas você fez hoje?
Comecem a pensar o que despertou a curiosidade de vocês e o que vocês fizeram, o que vocês perguntaram. Vocês perguntaram o que para a natureza? Vocês perguntaram o que sobre quando vocês escolheram uma roupa, um produto, a comida. Que perguntas você fez? Ou você só foi como um robô repetindo as suas ações? Quando a gente faz perguntas, a gente se torna curioso, a gente se torna criativo e a gente aprende mais. E a gente observa mais e a gente se conecta mais. Tanto com o mundo, quanto com a natureza, quanto com as outras pessoas. Porque quando a gente está interessado em alguém, a gente também faz perguntas interessantes, né? Então, as perguntas, para mim, elas são uma das chaves que a gente consegue, de fato, transformar as nossas formas de nos relacionarmos com o planeta, com as pessoas e com aquilo que a gente faz. Acho que isso também é muito essencial. E daí eu deixo para vocês essa questão também de, assim, perguntem mais o que a natureza faria aqui. Seja lá o que vocês estiverem fazendo, pensem sobre isso. Tipo, como que a natureza resolveria isso? Como que a natureza encontraria uma solução para isso? O que a natureza faria aqui? Vocês vão ver que as respostas são muito, realmente muito interessantes e muito inteligentes. Ai, que ótimo, muito potente essa conversa, né? E principalmente para a gente trazer esse aprendizado e essa potência de ter a natureza como mentora, não só para hoje, que é o Dia da Terra, que é um dia que está todo mundo falando sobre esse tema, porque é um dia de urgência, mas trazer para todos os dias. E aí a gente pode ir no que a gente falou lá no comecinho, no nosso próprio ritmo, sem entrar num algo julgamento de que não está conseguindo ser sustentável o suficiente, inspirar pelo exemplo, muito mais às vezes do que pela narrativa, você tem que separar o lixo, você tem que reduzir o plástico. O nosso exemplo, ele inspira muito mais, e é o que a natureza faz, né? Ela vive, ela tá naquela dança cósmica e fluindo, e a gente observando pode aprender. Que incrível, Jeane, essa conversa, né? A gente vai sair cheio de perguntas e Ai, que autoquestionamentos, né? Porque o consumo consciente é muito sobre autoquestionamento. E no comecinho, eu sempre percebo que são perguntas que vão gerar respostas que não necessariamente vão ser confortáveis, vão ser de um entendimento muito fácil no começo, mas isso vai tirando a gente da caixinha também e despertando, né, esses novos interesses, a criatividade, essa conexão com a natureza. não tenham medo do que vocês podem. E eu acho que é desapegar um pouco dessa resposta certa, né, Má? É tipo, essa E fluidez, rápida e racional, né? totalmente. Assim, tem momentos que a gente vai ser racional e tem momentos que a gente só vai fluir. E, Uhum. e confiem. A natureza, ela confia muito nos seus processos, né? Então, acho que quanto mais a gente confiar também nisso, também consegue transformar aí bem positivamente a nossa vida e as nossas relações. Perfeito. Até porque a natureza, a gente não falou, mas ela ensina sobre o fluxo da abundância, né? Que é aquela Tem. lógica de pensamento que tem para todo mundo. Então é muito confiar. Confiar, sair daquela do eco e ir em direção para o ego e entrar numa lógica de colaboratividade, que a gente confia que tem para todo mundo. Isso para mim também é muito potente, é uma das coisas que eu tenho tentado me desafiar, principalmente numa transição de estilo de vida, de trabalho, e aí a gente consegue fluir e ter menos necessidade do controle, né? Obrigada, Perfeito. Giane. Se você quiser falar um pouquinho das suas redes também, da Amazul. Ah, sim, gente, para quem quiser saber mais e continuar aprendendo sobre biomimética, pode seguir a Amazu, @amazu.bio, B-I-O, e também o meu Instagram, @gianebroco, GIANEBROCCO. E aí vocês podem continuar conectados aí sobre como aprender a aprender com a natureza a partir da metodologia da biomimética. Agradeço mais uma vez o convite da Biosense para estar aqui fazendo essa troca hoje com vocês. Agradeço a Má pela generosidade do compartilhar e do partilhar aqui. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de estar aqui hoje. Obrigada. Que bom, Giane. Estamos super agradecidas pela Biosense e pelo convite de falar desse assunto. A Biosense que é um case de beleza limpa que se inspira na natureza para resolver questões e soluções do nosso cuidado, respeitando a nossa saúde e a natureza. Então é muito bonito saber que uma marca abre esse espaço para a gente falar de um assunto que não necessariamente é um assunto de consumo, muito pelo contrário, é um assunto primeiro de reconexão e depois a gente aprende a consumir de forma consciente. E é um assunto tão urgente e bonito para hoje.
E é isso, quando a gente se reconecta com a terra, a gente consegue fazer qualquer escolha que seja sustentável de forma muito mais fluida, mais prática, sair da zona de conforto se torna muito mais leve. É Então, para quem verdade. está por aqui pelo Anaturalismo, a gente continua se falando, o pessoal da Biosense fica aqui pelo @anaturalismo, e amanhã, lá no perfil também da Biosense, a gente vai continuar com algumas dicas pelo Dia da Terra e eu vou trazer umas sugestões de leituras. Obrigada. Obrigada! Obrigada, gente. Boa noite. Se tiverem mais dúvidas, mandem direct pra gente. Até mais.